Passos e cuidados durante a fototerapia. Eu sou enfermeira concurseira e hoje nós vamos rever este conteúdo. Você já se perguntou como são os cuidados de enfermagem durante a fototerapia em recém-nascido? Esse é um ponto essencial no tratamento da icterícia neonatal e hoje nós vamos ver quais são os passos, o que nós precisamos observar durante esse tratamento para que ele tenha sucesso. Então, primeiramente, nós vamos observar o posicionamento do bebê. O recém-nascido ele deve ser colocado despido sobre a fralda e diretamente sob a fonte de luz, como mostrado aqui nessa imagem. Lembrando que o comprimento da luz, a distância da fonte de luz deve ser de no mínimo 50 centímetros, como nós vimos nos últimos vídeos. E precisamos também fazer uma avaliação periódica para garantir a tolerância ao procedimento, a tolerância do RN a esse procedimento. O segundo passo é monitorar a bilirrubina. Após o início da fototerapia, é indispensável monitorar os níveis séricos de bilirrubina a cada 6 a 12 horas. Isso porque a avaliação visual ou a bilirrubina transcutânea não são mais confiáveis durante o tratamento. Então, é preciso mesmo ter aquele exame para a gente poder estar verificando os níveis de bilirrubina. Proteção ocular. Os olhos do bebê devem ser protegidos com máscara opaca adequada, cobrindo totalmente sem obstruir as narinas. Antes de colocar a máscara, nós precisamos verificar as pálpebras, se elas estão fechadas, para poder evitar lesões na córnea. A cada troca de plantão, é essencial que a gente verifique se não há secreção, irritação ou alguma pressão excessiva. E durante a alimentação, os protetores oculares devem ser retirados para permitir aquele contato visual com os pais. O quarto ponto é a proteção contra o excesso de luz. Em berços abertos, é ideal utilizar um plástico transparente para reduzir a exposição à luz ultravioleta e proteger contra acidentes com a lâmpada. Aqui não é um plástico transparente, não achei uma foto que ilustrasse esse plástico transparente, mas é só para vocês terem uma ideia de como seria essa proteção. O quinto passo é o controle da temperatura e conforto. A temperatura deve ser monitorada constantemente para prevenir hipertermia ou hipotermia e o bebê pode ser mantido em posição fletida com o apoio de cobertores enrolados para manter o calor e conforto, como nessa segunda imagem traz essa ideia para vocês visualizarem. O sexto passo é registrar. O registro preciso pela equipe de enfermagem. Então, a gente precisa colocar no prontuário o início e interrupção da fototerapia, o uso correto da proteção ocular, o tipo de fonte que foi utilizada, se a fototerapia foi feita em incubadora ou berço aberto, a medição da intensidade da luz com o irradiômetro, a alimentação e o padrão de eliminação também devem ser anotados, a temperatura corporal e os níveis séricos de bilirrubina. O sétimo passo é observar os efeitos colaterais. Então, a gente precisa estar atento a fezes amolecidas e esverdeadas, porque a fototerapia traz a possibilidade da diarreia, Rash cutâneo transitório, hipertermia e metabolismo aumentado, a desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos como a hipocalcemia e o priapismo em alguns casos. E por fim, nós devemos prevenir as complicações. Como que a gente previne as complicações? Monitorando a temperatura e sinais de desidratação da pele, evitar o uso de óleos ou loções que podem causar irritação sob a luz, oferecer volume adicional de líquidos quando necessário, incentivar o aleitamento materno e a participação dos pais
sem comprometer a eficácia da luz, manter a pele limpa e seca, prevenindo assaduras e irritações perianais causadas pelas evacuações frequentes. E uma dica final é que a evacuação mais frequente é um sinal de que a bilirrubina está sendo eliminada do organismo desse bebê com sucesso, está dando muito certo o tratamento desse bebê. Por isso é necessário ter todo o cuidado com a pele, né? Precisa ser um cuidado redobrado para evitar desconfortos no bebê. Se esse vídeo te ajudou, então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Pode também deixar sugestões do que nós podemos revisar futuramente. Até mais!